Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa terceira aula da disciplina Interação Homem-Computador. É uma disciplina importante. Dessa vez vamos trabalhar com diretrizes de interação homem e computador. Vamos agora para a agenda da nossa aula. Acompanhe comigo no slide. Ergonomia, né? Então nós vamos ver sobre ergonomia, os sentidos humanos e ergonomia, principais critérios para a diretriz do EHC. Também nós vamos ver sobre sensações das cores, a temperatura das cores, sugestões de cores para a construção de interfaces. Tenta imaginar você trabalhando 8 horas diárias operando um computador, sentado em uma cadeira, sem encosto, sem regulagem de altura, com as pernas sem apoio para os pés e com um monitor muito baixo na sua linha de visão. Tá, que nem está agora aqui nesse slide. Ao final do dia, o resultado só poderá ser o quê? Dores nas costas, dores no pescoço e ombros, dores nos pés, tá? Mas graças à ergonomia, situações como essas são cada vez menos comuns. A Associação Internacional de Ergonomia define a ergonomia como disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e os outros elementos ou sistemas, e a aplicação de teoria, princípios, dados e métodos a projetos para otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Entenderam o que é ergonomia? Agora, assim, pessoal, acredito que sim. Vamos fazer o seguinte, vamos ver mais alguns conceitos sobre o que é ergonomia nesses próximos slides. Vamos lá? Ergonomia tem como finalidade conceber ou transformar o trabalho de maneira a manter a integridade de saúde dos operadores e atingir os objetivos ergonômicos. Tá? Então, Santos e Zerbelan, ergonomia, eles falam o seguinte: ergonomia reúne os conhecimentos relativos ao ser humano necessários à concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência ao trabalhador. Tá? O Wisner, que falou sobre isso. Pessoal, o conceito de ergonomia é muito mais amplo que apenas essas definições mencionadas, mas para focar a ergonomia ligada à informática, em especial ao desenvolvimento de software, pessoal, analise comigo esse próximo slide, tá? Nesse próximo slide, essa definição. Ergonomia é a adaptação do sistema informatizado à inteligência humana. O Wisner, tá? Em 1987. Então, pessoal, essa definição, ela coloca uma responsabilidade muito especial para os desenvolvedores, pois popularmente software é a parte do computador no qual você muitas vezes fala um pouco mal. É preciso compreender melhor essa relação homem-máquina e software antes de desenvolver soluções para resolver problemas que antes não existiam. Pessoal, para entender melhor como a ergonomia mal aplicado ao desenvolvimento de software afeta diretamente o seu usuário, analise comigo a imagem da tela, tá? Nesse próximo slide vocês vão compreender. Imagina você, um usuário de sistema, e passa 8 horas diárias utilizando a tela de cadastro dessa figura. Ao final do dia, é bem provável que estará com os olhos cansados, dor, assim, né, pelo esforço, fez para entender o que está escrito nos campos. Com algum esforço é possível entender que o nome escrito na tela é Maria Antônio Silva Oliveira. Mas se observar a mesma tela com outro tipo de fonte, na terceira figura verá que o Antônio foi digitado incorretamente, com a letra Q no lugar do O, tá? E com o número 0 no lugar da letra O. Silva foi digitado com o número 5 no lugar da letra S, e ainda existe o número 0 no lugar da letra O, tá? Na palavra Oliveira. Pessoal, entenderam a importância da ergonomia nas telas dos softwares? Agora vamos entender o conceito assim, dos sentidos humanos na ergonomia. Vamos lá no próximo slide. O designer precisa ter em mente que a interação do usuário com o seu software pode acontecer de diversas formas, o que alguns sentidos humanos serão amplamente colocados em prática, mesmo que se trate de um simples pressionamento de uma tecla. Vamos analisar esses sentidos. A visão, tá? A visão. Os olhos são os responsáveis pela maior parte da interação do usuário com o software, e por esse motivo é importante que a parte visual do software seja feita de forma adequada. Ao construir interfaces, procure evitar todas as letras maiúsculas, procure usar as iniciais em maiúsculo e o restante em minúsculo, facilitando assim uma melhor visualização do que está escrito. Também é interessante evitar letras muito desenhadas, procure utilizar letras mais legíveis, além de não poluir a interface, facilita o entendimento do que está escrito
Importante também evitar as cores de fundo de forma a gerar contraste que pode dificultar o entendimento. Também sempre que utilizar ícones, certificar de que a imagem a ser utilizada é de fácil entendimento. O objetivo do ícone é substituir a palavra pela imagem, dessa forma a imagem precisa falar mais do que 1000 palavras. Agora vamos analisar sobre audição. Quando os recursos visuais já foram amplamente explorados, a sua utilização passa a poluir a interface. Alguns recursos sonoros podem ser utilizados para transmitir uma mensagem ao usuário, como um sinal de alerta, para dar mais atenção ao processo que está pronto para iniciar. Por exemplo, apagar uma informação. Sempre que possível, deve-se evitar sinais sonoros para a mensagem de erro de software. Isso evita o constrangimento para o usuário, que pode estar com o volume do som muito alto, chamando a atenção de outras pessoas à sua volta, além de evitar o início de um processo de resistência ao software, pois algo que fica emitindo sons em momentos e circunstâncias indesejadas é sempre alvo de resistência, tá? Agora vamos entender sobre o tato. O segundo maior sentido da interação do usuário com o software é o tato. E assim, cada dia os periféricos proporcionam as mais diferentes maneiras de interação. Por exemplo, teclado, mouse, joystick, de diversas formas e modelos. Toques na tela, alavancas, botões. Sempre que conversamos com usuários de software sobre tecnologia, não demora muito para alguém dizer a célebre frase: a informática veio para resolver os problemas que antes não tínhamos. E em seguida complementa: os softwares antigos com aquelas telas com fundo preto que eram bons. Depois de muitos comentários desse tipo, podemos destacar alguns tipos de reclamações muito comuns. Antes, a gente não podia mudar de um campo do início da tela para o outro campo que estava no final da tela. Tinha que passar por todos os campos. Era ruim, pois para chegar onde queríamos, tínhamos que passar por vários campos. Mas em comparação com os softwares atuais, ainda assim o antigo era melhor, pois era a prova de erros. Hoje em dia posso ir direto para o campo que eu desejar, mas na maioria das vezes acontece um monte de erros, tá? No software antigo eu trabalhava só com o teclado, agora com os atuais tudo se faz com o mouse, mas nem tudo que faz com o mouse se faz com o teclado, pois o software não está preparado para isso. Tá? Outro comentário que normalmente ocorre: os softwares atuais possuem mais recursos que os antigos, mas a proporção de problemas é infinitamente maior do que os recursos oferecidos. Antigamente eu digitava a sigla do estado e o software validava se o estado estava certo ou errado. Hoje em dia, alguns softwares eu preciso digitar 4 vezes a letra P para encontrar o estado do Paraná. E há um campo de software que me possibilita digitar ou abrir uma lista para selecionar algo, abrir uma lista para pesquisar, selecionar ou teclar Enter. O software já deveria entender que eu escolhi que eu queria, em seguida já mudar de campo. Mas não é isso que acontece. A tecla Enter, a lista é fechada, o que eu selecionei fica registrado no campo, mas tenho que teclar novamente o Enter por campo. Pessoal, o projetista do software precisa compreender melhor essa relação dos usuários com o seu software, a fim de aplicar corretamente os conceitos de ergonomia e com isso minimizar os tipos de situações que foram apresentadas. Isso é muito importante. Agora nós vamos entender os principais critérios para as diretrizes de interação homem-computador. Com base nesses critérios, é possível avaliar a ergonomia de um software e também utilizá-los como referência para o desenvolvimento de software dentro dos padrões ergonômicos. Presteza: o software interage com o usuário de tal forma que ele não tem a necessidade de aprender uma série de passos para começar a utilizá-lo. Agrupamento por localização: agrupar itens que têm relação entre si de maneira que o usuário encontre em um único local os objetos interligados. Tá? Agrupamento por formato. Tá? Formatos semelhantes, eles podem causar confusão quando se trata de operações diferentes, e é aconselhável que se determine, pessoal, os formatos para algumas ações. Por exemplo, botões de controle, tá? Botões de controle, retorno de respostas, tá? Então todas as ações do usuário precisam, pessoal, de uma resposta, uma boa interação entre o software e o usuário. Então transmite confiança, além do entendimento do que está acontecendo em um determinado processo, tá? A próxima questão é a legibilidade. Textos, imagens, botões e ícones precisam estar legíveis ao usuário, tá? Importante. Concisão. O que vem a ser concisão? Quanto maior o número de entradas que o usuário precisa fornecer, maior o tempo de processamento. Evite entradas desnecessárias, tornando o software mais apto. Ações mínimas, tá? Quanto maior for o número de passos que o usuário precisa executar para concluir o procedimento, maior será a sua carga de trabalho e possíveis erros.
densidade informacional. A informação a ser mostrada para o usuário como auxílio em algum procedimento deve ser coerente e objetiva, nem informações de mais que o confundem, nem informações de menos que não auxiliem. Ações explícitas. Alguns procedimentos precisam de uma ação explícita do usuário, como exemplo, apertar um botão que acione uma ação para apagar um registro do banco de dados. O desenvolvedor deve certificar-se que o software não execute algumas ações automaticamente. Isso traz segurança ao usuário no sentido que o software não possui vida própria e pode, por exemplo, apagar seus dados sem que ele tenha acionado o comando para isso. Controle do usuário. Tá? O usuário deve determinar a forma de ocorrência de funções do sistema. Deixe-o determinar o tempo em que ele deseja para cada entrada de dados e não coloque, por exemplo, o tempo para cada tela durante o diálogo. Flexibilidade. O usuário deve ter a possibilidade de configurar e personalizar algumas funções do software, principalmente aquelas que fazem o papel de dialogar com ele. Esse tipo de flexibilidade dá ao usuário a sensação de poder adaptar seu ambiente de trabalho. Experiência do usuário. Um software deve servir tanto para usuários inexperientes quanto para experientes. Proteção contra erros. O sistema deve prevenir prováveis erros que o usuário possa vir a cometer. Mensagens de erro, tá? Mensagem de erro. Então, a mensagens de erro deve informar ao usuário exatamente o erro que está ocorrendo e se existe solução para reverter o problema. Correção de erro. O usuário precisa ter a facilidade de corrigir um erro que ele cometeu, tá? Consistência. Todos os módulos do software precisam estar consistentes e transmitindo para o usuário confiança e segurança. Significados, tá? Os símbolos, expressões, imagens e textos precisam expressar exatamente o que o software faz. Compatibilidade. O software deve estar compatível ao usuário e para isso o projetista deverá levar em conta os aspectos psicológicos de quem irá utilizar o sistema. E aí pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Qualquer dúvida, fique à vontade, entre no nosso ambiente virtual de aprendizagem e faça a sua pergunta. Agora nós vamos trabalhar com algumas teorias sobre cores. Você sabe que quando a cor é captada pela visão, pessoal, acontece no cérebro o seu processamento, relacionando-a com experiências anteriores. Então dessa forma a cor possui ligação direta com o emocional. Pode ser humano, trazendo assim à tona a cultura do indivíduo em relação aos seus costumes, crenças, preferências, memórias, situações já vividas. Por isso é importante que os projetos de software tenham harmonia em suas cores, para não gerar assim, sensações desconfortáveis a seus usuários. Assim, pessoal, as cores causam sensações diferentes às pessoas. Os estudos feitos por psicólogos associam as cores a algumas sensações humanas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos nesse próximo slide. Vamos lá? O vermelho, o amarelo e o laranja causam sensação de agitação, euforia, impacto emocional. A azul e o violeta transmitem a sensação de calma e tranquilidade. A cor branca transmite a sensação de organização e agilidade. Pessoal, ao desenvolver a interface de software, é preciso contemplar nos projetos as cores a serem utilizadas e o que se deseja transmitir por meio delas. Na visão humana, a cor é produzida por organizações nervosas sobre a ação da luz, e essa ação causa cores e luz e cores pigmentos. Cores luz e cores pigmentos. A cor luz é a própria cor em si, já a cor pigmento é a luz refletida pelo material que faz que os nossos olhos percebam esse estímulo como cor. A cor apresenta uma infinidade de variedade gerada por estímulos, e essas variedades geram alguns conceitos e grupos de cores. Então vamos analisar no próximo slide esses conceitos de grupos de cores. Vamos lá? Grupo de cores. Tá? Então, cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. Cores secundárias, tá? São os que surgiram de duas cores primárias. Por exemplo, a cor laranja, que é a mistura do amarelo com o vermelho. Tá? Cor terciária. Então, a cor terciária é a mistura de uma primária com uma ou mais secundárias. Cores quentes são o vermelho e o amarelo, e as demais cores que eles predominem. Tá? Cores frias são o azul e o verde, bem como outras cores, predominante por eles. Cores complementares dão a força e equilíbrio a um trabalho criado com contraste. Ele cria contraste. Por exemplo, para destacar o amarelo, usamos junto a cor violeta. Cores análogas, então, são usadas para dar a sensação de uniformidade,
Por exemplo, o amarelo, o ouro e o laranja avermelhado, que tem em comum a cor laranja. Cor crua é a cor pura, sem graduação. Cor falsa é aquela que destoa em um conjunto de cores. Cor retiniana é a cor em que a retina participa em maior quantidade para produzi-la. Ela transfere para o cérebro as sensações que pode fixar, alterar, resumir ou aumentar os efeitos e estímulos recebidos. Pessoal, a temperatura das cores significa a capacidade em que as cores tendem a parecer quentes, tons de laranja, amarelo, marrom, vermelho ou frias, tons de verde e azul. Vamos analisar algumas dicas sobre isso nesse próximo slide. Cores contrastes, quando estão próximas, passam a sensação de choque. As cores primárias são contrastes secundárias. Por exemplo, vermelho e ciano, azul e amarelo, a magenta e a verde. Combinar as cores, para a combinação das cores, analisa o objetivo desejado. Por exemplo, alegria, luminosidade, tranquilidade e etc. Cores primárias, atenção na sua utilização, devem ser complementadas com as cores neutras. Cores diretamente complementares e a combinação de duas cores opostas, uma intensificando a outra. Exemplo da cor laranja que complementa a cor azul. Se você iniciar com a cor azul e laranja, pode complementar com tons mais claros, médios e mais escuros. A tríade, tríade é considerado como um esquema harmonioso e são utilizados 3 cores secundárias, tá? Por exemplo, verde, violeta e laranja. Quadricolor, tá? Também consideradas harmônicas, são formadas por 2 cores complementares e são separadas por 2 cores adjacentes. Por exemplo, azul, vermelho, violeta, laranja, verde, amarelo, tá? Complementar dividido, o que é isso? É formada por 3 cores, no qual 2 são adjacentes e a terceira é complementar. Por exemplo, o amarelo, que é complementar com o azul violeta, e o vermelho violeta, que são adjacentes. Duplo complementar dividido. São formados por 2 cores complementares juntas e 2 cores separadas por um adjacente. Por exemplo, o verde, o vermelho, o amarelo e o violeta. Cuidado, as cores podem apresentar diferentes tonalidades na sua percepção, dependendo da cor do fundo. Pessoal, ainda existem as cores neutras, como o branco, preto, cinzas, tá? Então, no contexto das cores, podemos encontrar algumas considerações sobre emoções envolvidas com determinadas cores. Então, vamos dar uma olhada sobre isso na tabela desse próximo slide. Então, a cor laranja transmite confiança, força e alegria. O amarelo é estimulante. O vermelho transmite energia, calor. O verde transmite bem-estar, equilíbrio. O rosa, ele transmite intelectualidade. O roxo transmite mistério, espiritualidade. O violeta transmite dignidade. E, por fim, o marrom passa melancolia. Pessoal, interessante dizer também que as cores, assim, para as pessoas são associadas a alguma coisa e ao uso inadequado, pessoal, pode prejudicar a mensagem a ser transmitida, tá? Então, tem que ter muito cuidado com relação às cores, né? Então, estudos demonstram, pessoal, que a relação entre cores e as sensações observadas nas pessoas assim, vai ser interessante. Nós vamos apresentar esse conceito nos 2 próximos slides sobre isso, tá? Sobre a questão das sensações das cores. As cores e as sensações que elas causam. Vermelho, sinal de alerta, de atenção, de perigo, de poder. Quando se usa a sua tonalidade rosa, essa transmite a descontração, sensibilidade e tem preferência pelas mulheres, tá? Amarelo causa efeito de calma e reflexão, diminui o cansaço visual. Azul causa efeito de calmante, traz paz e a introspecção. Quando se usa a sua tonalidade azul claro, transmite sentimento de proteção, traz sensações de relaxamento, mas o azul em excesso pode transmitir sensação de cansaço. Verde, tá? Então verde dilata os vasos capilares, baixa a pressão sanguínea e é utilizado contra a irritabilidade nervosa e a fadiga, tá? Simboliza também a segurança. A laranja, o laranja transmite emoções, sensações de alegria e vida e é considerado uma cor quente, tá? O roxo, quando a utilizamos sozinha, sem nenhum complemento, transmite a sensação de tristeza e tem relação direta com o fúnebre. Mas quando utilizamos em um conjunto com outras cores, pode transmitir a sensação de tranquilidade.
O branco transmite a sensação de paz, de algo puro e a cor que mais produz, tá? Preto, quando você usa só preto, transmite a depressão e a frieza. O preto também é utilizado para demarcar contornos e fazer contrastes, principalmente quando é utilizado com branco e amarelo. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Legal, né? Essa teoria sobre as cores. Esse conhecimento também, né, dá para vocês usarem quando for escolher para a próxima cor do quarto de vocês, talvez. É interessante essa teoria. Estamos chegando, pessoal, ao fim dessa aula. Mas antes disso, vamos apresentar algumas sugestões de uso de cores na construção de interfaces. Acompanhem comigo no próximo slide. Sugestões, né, de cores na construção de interfaces. Quando utilizar a associação de cores, não utilizar uma grande quantidade de cores, tá? Somente utilize cores brilhantes em pequenas áreas. Utilize cores suaves em áreas de tamanho maior, tá? Permita, pessoal, que os usuários personalizem as cores que eles vão utilizar. Não deixe a tela muito brilhante ou muito escura. Procure equilibrar os tons. Procure utilizar o vermelho para identificar pare, perigo, fogo quente, tá? Use entre 2 a 7 cores no máximo, tá? Entre 2 a 7 cores no máximo em um sistema. Analise o contexto cultural das cores a serem utilizadas. Por exemplo, desenvolver um software que será utilizado no Japão, como a cor retiniana azul, é sinal de problemas, pois nesse país a cor do chapéu dos marginais é azul. Procure utilizar o amarelo para identificar cuidado, atenção, aviso. Procure utilizar o verde como siga e sinal de que está tudo certo. Procure manter a harmonia de cores, variando assim a sua intensidade. Pessoal, chegamos ao fim da nossa terceira aula, onde aprendemos várias informações extremamente importantes, tais como a introdução à ergonomia, também analisamos sobre os sentidos humanos e a ergonomia, sobre os principais critérios para a diretriz de EHC e, por fim, as principais características das teorias das cores. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa nossa terceira aula. Na próxima aula iremos trabalhar com diretrizes da construção de interface para desktop e web. Qualquer dúvida, pessoal, não se esqueça, lá tem um fórum Tira Dúvidas, fique à vontade. Pessoal, a atividade de hoje será vocês dividirem em grupos de, no máximo, 4 alunos, vão fazer uma discussão sobre todo o assunto abordado de hoje. Vocês terão 25 minutos para pegar os principais tópicos que vocês entenderam e fazer uma apresentação para os demais colegas. Vocês escolhem, né, se é um da equipe, tá, ou a equipe inteira. A apresentação deverá levar no máximo 10 minutos. Forte abraço a todos, bons estudos.